A aula de hoje é sobre esses três tópicos aqui, que é como achar soluções e domínios de funções, como provar se uma função é injetora ou sobrejetora, e como saber se essa função é par ou se essa função é ímpar. Esses são os três pontos. E vão ser três questões para mexer com essas coisas. Primeiro eu vou só anotar algumas coisas que são praticamente os procedimentos, né, para mexer com cada um desses tópicos aí. Então esse aqui vai ser o tópico um, o 2 e o 3. Aí no tópico um, tudo tá por trás de não cancelar denominador. Pronto. Tudo gira em volta disso. Outra coisa, fatorar também. Não vou botar fatorar não. Dá para fazer por outras formas. Então isso aqui não é tão essencial. Outra parte também essencial é deixar um lado igual a zero. Isso aqui para os casos. Isso aqui a gente tá falando de inequação, né? Tipo, quando tem uma equação, diga quando x ao quadrado é maior que 10. Aí você usa essa inequação, certo? Então, no tópico 1 são esses os princípios. Não cancelar o denominador e deixar um lado igual a zero. Segundo tópico, aí são duas formas. Quer dizer, são dois tópicos, né? Aqui dentro, como provar se é injetora e outra coisa, como provar se é sobrejetora. Para provar que é injetora, eu geralmente uso duas formas. Para provar se é injetora, você sai que x1 é diferente de x2 e chega que f de x1 é diferente de f de x2. E a segunda forma é o f de x1 igual a f de x2. Então, f de x, quer dizer, x1 igual a x2. Isso aqui é como se prova que uma função é injetora. Tem essas duas formas. Saindo daqui, chegando aqui, ou saindo daqui e chegando aqui. Agora, para provar se é sobrejetora, aí é diferente. Sobrejetora é quando a imagem é igual o contradomínio. Ou seja, você tem que saber se todos os valores do domínio vai gerar, quer dizer, se todos os valores do contradomínio vai estar na imagem, ou seja, se todo x que você colocar vai estar no outro conjunto, né? Então, para provar se é sobrejetora, você isola, tá aqui, sobrejetora. Isola o x da função e vê se ele existe para todo y pertencente ao contradomínio dessa função, certo? Então, se todo x pertence, se para todo x existe um y que pertence ao contradomínio, significa que a imagem é igual ao contradomínio, né? Porque se o y é a imagem e todo y pertence ao contradomínio, então a imagem é igual ao contradomínio. Beleza? Então, essas duas formas. E aí, consequentemente, se você quiser provar que é bijetora, faz isso, depois faz isso. Ou vice-versa, né? Porque bijetora é quando é injetora e sobrejetora. Beleza. Aí, o terceiro tópico é como saber se é uma função par ou função ímpar. Esse aqui não é muito de como saber se é, né? É mais uma definição, mas eu utilizo da seguinte forma. Você escreve f de menos x aqui e f de menos x aqui. Aí se o f de menos x for igual a f de x, então quer dizer que isso aqui, que o f de x é uma função par. E se o f de menos x for igual a menos f de x,
Então significa que o f de x é uma função ímpar. Aí vou botar aqui um exemplo. F de x igual a x ao quadrado, né? Se você fizer f de menos x é igual a menos x ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado. E o f de x é igual a x ao quadrado, né? Então você percebe que f de menos x é igual a f de x. Então essa função x é par. Beleza? E aqui nesse exemplo, se você tem uma função f de x igual a x, beleza? Aí você tem f de menos x. Quanto é que vale o f de menos x? É menos x. Quanto é que vale menos f de x? Se o f de x vale x, então menos f de x vale menos x. Então aqui você tira que f de menos x igual a menos f de x. Significa que ela é uma função ímpar. Pronto, então acabou já. Então vamos para as questões. A primeira é essa. Aqui são três questões do ITA de 99, 2010 e 2013. Vamos começar. Beleza? Acho que dá para fazer nesse espaço. Considera as funções f e g definida por f de x igual a x menos 2 sobre x para x diferente de zero. Esse x diferente de zero aqui é a condição, né, de existência. Esse x aqui não ser zero. E f de x igual a x sobre x menos 1. Aí x diferente de menos 1, né? Para isso aqui não dá zero. O conjunto de todas as soluções da inequação, ele dá aqui essa inequação. G composta é f de x menor que g de x. Então, isso aqui está entrando nessa primeira parte, né? De como achar soluções de domínios. Nesse caso aqui é soluções, não é domínio. Então, para a gente fazer, vamos primeiro ver qual é a f de g de x. Quer dizer, g de f de x. Para isso, muito simples, né? Você pega a g de x e onde tem x você substitui por tudo isso. Então vai ficar x menos 2 sobre x dividido por x menos 2 sobre x mais 1. Então essa daqui é a g de f de x. E aí vamos só arrumar. Fazendo o MC aqui vai ficar x2 menos 2 mais x sobre x. E aqui x, aí x2 menos 2. Vamos poder cancelar esse x. Aí vai ficar x2 menos 2 sobre x2 menos 2 mais x. E aí o que vamos trabalhar é dizer que isso aqui, para saber quando que isso aqui é menor que g de x, que é x sobre x mais 1. Então vamos fazer isso aí. Como é que a gente vai fazer? Nesse tipo de questão, nunca se deve multiplicar cruzado. Não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque, por exemplo, quando a gente está com x ao quadrado menos 2, que multiplica x mais 1, menor que x, que multiplica x quadrado menos 2 mais x. Se a gente esquecer essa parte aqui de cima e fingir que só tem essa, a gente perde, por exemplo, as informações que esse x mais 1 aqui não podia ser zero, né? Porque aqui ele é um denominador, então não podia ser zero. Mesmo jeito desse termo, ele não podia ser zero. Quando a gente multiplica cruzado, a gente perde essa informação. Por isso que não se deve multiplicar cruzado, que é o que eu falei de isso aqui, ó, não cancelar denominador. Isso aqui que eu multipliquei cruzado é o que eu digo não cancelar o denominador. O não cancelar o denominador não é isso aqui que eu tô falando, não, tá? Isso aqui tudo bem. Agora fazer multiplicar cruzado, não. Você vai perder informação. Beleza?
E aí, como é que você vai prosseguir aqui? Olha esse segundo ponto. Deixar um lado igual a zero. Então, pega esse x sobre x mais 1 e coloca para o lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado menos 2 dividido por x quadrado mais x menos 2 menos x sobre x mais 1 menor que zero. Vamos fatorar esse denominador, porque a soma das raízes desse polinômio aqui é menos 1 e o produto é menos 2. Só que menos 2 é menos 2 vezes 1. Menos 1 é menos 2 mais 1. Então as raízes disso aqui é 1 e menos 2. Então a gente pode fatorar ele como sendo x mais 2 vezes x menos 1. Beleza? E aí isso aqui vai ficar x2 menos 2 dividido por x mais 2, x menos 1, menos x sobre x mais 1, menor que zero. Show? Então vamos executar esse MMC aqui, deixar todo mundo no mesmo denominador. Então, o MMC vai ser simplesmente o produto. A gente fala MMC, né? Mas não sei se isso faz tanto sentido. Porque, como aqui está incógnito, a gente não tem como saber se eles são múltiplos um do outro. E aí dizer que é MMC é um pouco exagero, mas querendo ou não, é praticamente a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Aqui em cima vai ficar x2 menos 2, que multiplica esse denominador aqui, x mais 1, menos x, que multiplica esse denominador aqui, x mais 2, x menos 1, menor que zero. Distributiva vai ficar x3 mais x2, x3 mais x2, menos 2x menos 2. Aí, esse termo aqui que está no parênteses era isso aqui, né? Então a gente não precisa refazer essa distributiva. Vai ficar menos x, que multiplica x2 mais x menos 2. Aí eu vou fazer aqui embaixo. Vai ficar menos x3 menos x2 mais 2x. Então vou apagar isso e colocar isso aqui. Tudo isso sobre x mais 2, x menos 1, x mais 1 menor que zero. E aí perceba, né? Cancelou, cancelou, cancelou e cancelou. E vamos precisar de espaço. Deixei um em cima da outra mesmo. Então percebam que ficou só menos 2 dividido por x mais 2, x menos 1, x mais 1, menor que zero. E aqui mais uma vez reforça aquele argumento de não cancelar o denominador, né? Porque quando a gente, por exemplo, passa esse negócio aqui multiplicando, passa isso aqui multiplicando, vai multiplicar o zero, e a informação que ele vai ter é que menos 2 menor que zero. Beleza, tá certo isso aqui. Mas e aí, o que a gente vai resolver da questão com isso? Não fez diferença nenhuma, né? Então por isso que não se deve cancelar o denominador. E aí como é que a gente vai dar continuidade? Seguinte, se a gente quer que isso aqui seja menor que zero, então para uma coisa ser menor que zero, isso só é possível se o numerador for positivo e o denominador for negativo, ou se o numerador for negativo e o denominador for positivo. Nesse nosso caso, o numerador é negativo. Então basta que o denominador seja positivo para que isso aqui seja satisfeito, né? Então, temos que x mais 2
Então isso aqui acontece somente se x mais 2 multiplica x menos 1 multiplica x mais 1 for maior que zero. E aí a gente vai ter que dividir isso aqui em casos, né? Primeiro caso, para isso aqui ser maior que zero, existe o caso em que todos são maior que zero. Então, x mais 2 maior que zero, x menos 1, estou ocupando muito espaço aqui, x mais 2 maior que zero, x menos 1 maior que zero, x mais 1 maior que zero. Então aqui a gente vai ter x maior que menos 2, x maior que 1 e x maior que zero. E a gente faz a interseção dessas soluções e vai dar isso aqui. Para isso aqui ser maior que zero, nesse nosso primeiro caso, basta que x seja maior que 1, certo? Então, se x for maior que 1 aqui, isso aqui vai ser menor que zero, realmente. Esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso, para isso aqui tudo ser maior que zero, também existe o caso de dois deles serem negativos e um ser positivo. Então, a gente vai ter que ir alternando. A gente faz esse caso aqui, depois faz esse caso e depois esse caso aqui, certo? Então, vamos fazendo um por um. X mais 2 menor que zero, x menos 1 menor que zero e x mais 1 maior que zero. Aqui vai ficar x menor que menos 2, daqui x menor que 1, daqui x maior que menos 1. E aí perceba que esse caso aqui é excludente, né? Por quê? A gente tem que o x deve ser menor que menos 2 e que ao mesmo tempo o x tem que ser maior que menos 1. Isso aí não é possível, né? Não existe nenhum x que satisfaça essas três condições ao mesmo tempo. Então esse caso aqui não tem nenhuma solução pra gente. Esse aqui já foi já. Vamos ver esse segundo, né? Então x mais 2 menor que zero, né? X menos 1. Agora ele é positivo, x mais 1 maior que zero. E x mais 1 menor que zero. X menos 1, né? Que eu acho que eu falei errado. Então vamos ter x menor que menos 2. Aqui x maior que 1. E x menor que menos 1. Mesma coisa. Aqui o x tem que ser menor que menos 2 e maior que 1 ao mesmo tempo. Isso aqui também não é possível. Esse caso aqui já foi analisado. Vamos para o último caso, que é x mais 2 maior que zero, x menos 1 menor, x menos 1 menor que zero e x mais 1 menor que zero. Efetuando isso aqui, a gente vai ter x maior que menos 2. Daqui a gente vai ter x menor que 1 e x menor que menos 1. E a gente faz a interseção disso aqui. Como é que fica graficamente olhando isso? Vamos fazer três retas assim. E aí, para esse primeiro, o x maior que menos 2, a gente coloca aqui o menos 2 aberto, porque não inclui o valor de menos 2, né? Se fosse assim, aí a bolinha seria fechada, né? Mas não é. Esse outro, o 1 aqui aberto também. Então, para essa primeira, o x tem que ser maior que menos 2, então todos esses valores aqui. Nessa segunda, o x tem que ser menor que 1, então são todos esses valores. E nessa terceira, o x tem que ser menor que menos 1. Então vamos supor que menos 1 está aqui mais ou menos, entre menos 2 e 1. Então todos esses valores aqui. E aí a gente faz uma reta resultante dessas três, que é o intervalo em que as três contêm aquele pedaço. Então,
Se a gente for perceber, esse pedaço aqui, ó, pertence às 3, que é de -1 a -2. Então, para esse caso, nós temos a solução -2 até -1 para este caso. Então, quando a gente faz todos os casos, depois de fazer todos os casos e achar as soluções de cada caso, a gente faz a união. Então, o que a gente vai descobrir agora é a resposta do problema, que é exatamente todas as soluções dessa inequação. Quais são todos os x's que faz essa inequação aqui se tornar verdadeira. Então, quando a gente faz a união, a gente vai ter de -2 até -1, intervalo aberto, união, intervalo fechado de 1 até mais infinito, fechado. Então, isso aqui é o conjunto de solução dessa nossa inequação aqui, beleza? Então tá aí os princípios de como achar soluções e domínios. No caso aqui não foi um domínio, mas se fosse um domínio ia ser mesmo lógico. A diferença é que domínios são até mais fáceis, por quê? Por exemplo, o domínio dessa f de x aqui é os reais menos o zero. Por que não pode ser zero? Porque a condição de existência é que esse x aqui não pode ser zero. Porque se ele for zero, você vai estar dividindo por zero. E aí não pode. Então o domínio, isso aqui é igual ao domínio da função f de x. Se você quisesse achar da g de x, o domínio, né, dela, você olha a condição de existência. Isso aqui não pode ser zero. Então x é os reais menos 1. Isso aqui é o domínio da g de x, certo? Só que aí tem questões que são mais elaboradas. Por exemplo, o denominador vem uma raiz, aí aqui dentro vem algum número, alguma expressão. E aí a condição você vai ter que fazer, além de que essa raiz aqui não pode ser zero, é que o número que está aqui dentro também não pode ser negativo. Então você teria que fazer tudo isso. Tem várias questões desse tipo, certo? De repente um dia eu trago uma. Deixa eu ver se não está muito longo. Visto, tá.